Se a Fernanda Torres repetiu a história da mãe dela, quem somos nós para não repetirmos as histórias das nossas próprias mães? Hoje eu tô aqui para falar como este fato é muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, e não só na vida das famosas, né? Para quem tá acompanhando aí, aconteceu meio que a mesma coisa na vida das duas. Fizeram um filme que explodiu muito em questão de sucesso, foram indicadas ao Oscar, não ganharam o Oscar, porém o filme que explodiu ganhou sim o Oscar. Então, fatos com tanta distância no tempo, né, uma em 99, outra em 2025, nos fazem pensar e me fez trazer esse vídeo aqui. Porque se você tá aqui nesse canal, eu acredito que você pelo menos tem um pezinho ali na busca por melhorar a si mesmo, né, por dar esses passos em se conhecer melhor. E, gente, nada melhor do que a história da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, da nossa tia, para mostrar coisas sobre a nossa vida. Então, em consultas particulares, eu costumo apontar muito esses fatos na vida das pessoas que eu atendo, que é repetições de padrões familiares. Se você já é meio inteirado com o assunto da constelação familiar, você já sabe que isso acontece. Mas eu vim trazer esse vídeo inspirado também num livro que eu tô lendo, que se chama Não Começou Com Você. Vou deixar o livro aqui do lado para você ver e deixar o link do livro aqui na descrição, onde o autor fala justamente sobre isso. Existem lacunas nas vidas dos nossos antepassados, existem situações que eles viveram, e geralmente se essas situações são ruins, são trágicas, né, se envolvem coisas muito que marcaram a vida da pessoa, o que acontece primeiro? A tendência é que essas coisas, esses acontecimentos fiquem abafados, não sejam superados, né? Não foram superados lá atrás. Às vezes mães que perderam seus filhos, às vezes abortos que aconteceram e depois vieram, né, os filhos que deram aí continuidade à família, então seus tios, seus irmãos, às vezes você mesmo pode ter um irmão que não nasceu, uma irmã que não nasceu, casos de morte prematura, casos que foram assim muito sérios. Gente, a tendência disso se repetir nas gerações seguintes acontece muito forte por alguns motivos. E às vezes você pode estar vivendo aí enroscos na sua vida sem saber que na verdade é apenas uma repetição. Nesse caso, né, das atrizes, foi uma repetição de uma coisa muito boa, muito estrondosa, que trouxe muito sucesso, né, visibilidade para a carreira delas. Mas eu tô aqui para falar daqueles acontecimentos não tão legais. Então, na minha própria vida, eu observei alguma dessas coisas. Se você já tá aqui no canal há mais tempo, você já deve ter ouvido em algum momento eu falar que ali com 28 anos eu fiquei viúva. Então, tudo aquilo que eu conhecia como minha vida meio que acabou do dia pra noite. E aí, olhando na história da minha família, eu consegui ter essa percepção que a minha avó paterna também ficou viúva ali perto dos 30 anos. Então foi mais ou menos a idade que eu tinha e eu comecei a olhar para a vida dela de uma forma muito mais, tipo, o que aconteceu na vida dela, que talvez eu não queira repetir na minha vida. E aí consegui trabalhar essas questões, consegui fazer muita oração, né? Tipo, vozinha, eu sei que você viveu isso, mas eu não quero viver isso. E é engraçado que nesse livro esse autor traz vários e vários exemplos. Então uma coisa que ele traz, né, muito curiosa, um jovem lá, um indivíduo que quando fez 19 anos ele começou a ter muita dificuldade para dormir. Acordava 3 horas da manhã apavorado e com medo que ele não sabia de onde vinha e não conseguia dormir, e procurou médico, procurou tratamento e não achava. Até que esse jovem chegou ao consultório desse autor do livro, relatando isso, e o que foi feito? Foi olhado para a família desse jovem, né? Pessoas que viveram coisas ali tenebrosas aos 19 anos, e o homem descobriu simplesmente que ele tinha um tio que com esta mesma idade, né, com 19 anos, acabou falecendo de frio na neve. Então ele estava trabalhando, ficou com muito frio, teve uma hipotermia e morreu com esta mesma idade. Foi a mesma idade que o jovem começou a apresentar esses sintomas de insônia. Por quê? Porque lá no fundo, lá na memória dele, de algum jeito, ele tava carregando essa memória, ele tava carregando esse medo. Tipo assim, dormir significa morrer. Imagine que horror, né? E olha como o inconsciente trabalha de umas maneiras que a gente nem sabe. Então, provavelmente na vida dessa família, foi um assunto que mexeu muito, né? E alguém dos descendentes, pode até ser que pule uma geração ou outra, mas alguém vai reviver essa coisa, esse fato, ou vai chegar muito próximo de reviver isso para que seja olhado para isso, para que seja incluído. Como eu disse, né, na constelação familiar tem muito essa coisa de inclusão, né? Então, a partir do momento que você exclui um problema da família, às vezes a família vem com aquela pessoa, por exemplo, lá atrás teve um tio, teve um vô que foi aquela pessoa errada da família, que perdeu tudo no jogo, ou que, né, que se envolveu com coisas negativas, e aí a família tenta tapar com a peneira, tapar ali, né, nossa, ninguém fala daquele parente lá que, né, era virado no que é aquilo. E aí o que acontece?
É como se essa pessoa, ela precisasse existir, precisasse pertencer, né? Porque o sistema familiar, né? A nossa família, todo mundo tem seu papel. Todo mundo que tá aqui no mundo tem uma função aqui no mundo, né? E aí, nesse mecanismo de esconder, de tapar o buraco, né? Acontece que na geração seguinte vai ter alguém que vai, pelo menos, manifestar algum desses sintomas, vai manifestar esse jeito de ser da pessoa, ou vai quase passar por aquilo que a pessoa passou de ruim, para que seja olhado, para que seja visto, né? Como se todas as almas elas quisessem pertencer. Então eu tô trazendo esse assunto aqui porque às vezes você tem algum problema, algum sintoma aí na sua vida que você não sabe de onde vem, você não sabe por que aquela área é sempre travada, ou você não sabe de onde vem aquele medo, né? No livro ele também conta, ele relata que ele tinha uma paciente também que ela tinha muito medo constante, ansiedade, ela tinha uma sensação de que a qualquer momento ela ia ficar presa em algum lugar e ela não ia conseguir se salvar, né, da morte e tudo mais. E aí descobriu-se, né, olhando para a história dela, que a família da avó dela foi toda, infelizmente, aniquilada nas câmaras de gás. Então esse sentimento de estou preso aqui e não consigo sair e sei que vou perecer. Tô evitando falar essas palavras pesadas pro YouTube não censurar meu vídeo, mas isso vinha lá da avó dela. Então ela não sabia por que ela tinha aquela sensação de que a qualquer momento ela podia ficar presa em algum lugar e perecer, se é que me entende, né? Então é muito legal, é muito importante olhar para isso, né? Você pode fazer isso tanto pensando na sua vida prática, hoje em dia mesmo, nossa, de quem será que eu tô repetindo a história, né? De quem será que eu tô repetindo esse padrão, esse comportamento, ou esse medo, sem saber? Você vai perceber que à medida que você for ficando curiosa com relação a isso, né? Como é que foi a vida da minha avó? O que minha mãe passou, né? O que meu pai passou? Quanto mais você tiver curiosidade disso, mais vão aparecer pessoas da sua família, às vezes, contando histórias aleatórias, assim. Isso acontece muito comigo hoje. Então, hoje em dia, né, já faz muito tempo que eu tô nesse processo de me entender, de me conhecer, de autoconhecimento. E neste momento da minha vida, a vida me colocou para morar novamente muito perto da minha mãe, né? Então, minha mãe está morando logo atrás dessa janela que eu tô gravando. E tá sendo muito produtivo, tá sendo muito legal, lógico, pela proximidade, que eu tava morrendo de saudade de ficar perto dela, mas porque aleatoriamente ela vem me contar fatos assim da vida dela quando era criança, fatos da minha avó. Por quê? Porque eu sou curiosa nesse assunto, eu sou curiosa com a minha família, como é que aconteceu isso? Gente, eu já tive várias percepções, essa que eu contei de ter ficado viúva na mesma idade que a minha avó ficou, é só uma das inúmeras coisas que eu já percebi, assim, de nossa, eu tô repetindo. Às vezes não é coisa trágica, às vezes é coisa boa. Ou às vezes é coisa que você vai conseguir observar também em descendentes seus, numa sobrinha, num filho, né? Um outro exemplo que eu vou dar aqui. Quando eu era criança, eu era muito de dançar, de cantar, de me expressar. E eu fui muito podada com isso, né? Por N questões que tá tudo certo hoje em dia, tô voltando a me conectar com isso. Mas o que eu percebi? Eu percebi que a minha sobrinha, ela nasceu, assim, tudo isso que foi reprimido, digamos assim, em mim, lá quando eu tinha a idade dela, hoje em dia ela canta, ela dança, ela é super atriz, você vai fazer um videozinho dela, já tô toda pronta pra cantar, pra dançar, e ai, meu balé, ela tem 3 anos de idade e eu consigo me ver muito nela, então também através de olhar pra ela eu consigo entender o que eu gostava de fazer lá atrás, qual que era a minha essência, né? Hoje em dia fala-se muito de você tem que descobrir e se realinhar com a sua essência. A essência nada mais é do que como é que a gente era quando era criança. Gostava de dançar e cantar, gostava de pintar, gostava de subir em árvore, gostava de correr, andar de bicicleta, gostava de escrever, inventar histórias, como que era, né? Então tudo isso traz dicas. Gente, todas as chaves, assim, pelo menos 99% das chaves do nosso autoconhecimento, do nosso vou entender quem eu sou e as minhas atitudes e o que eu tô fazendo de errado nessa vida, estão na nossa família. Inclusive na minha consulta do Raio-X da Vida Amorosa, que é uma consulta só para entender quais são os bloqueios no amor aí que as pessoas têm, sai muito essa coisa assim, de olha, eu vejo aqui que existe alguém da sua família que tem um peso, eu lembro até hoje dessa consulta, existe alguma mulher aí da sua família que tem um peso muito grande, que acha que casamento é muito pesado, porque daí eu vou me encher de filho ao meu redor e não vou ter mais vida, e a pessoa fala, nossa, é justamente isso. A minha avó sempre falava isso, minha avó viveu isso, né, de estar sempre ali pros filhos. E aí hoje eu carrego, realmente faz sentido eu carregar essa impressão de que casar é um peso, de que casar é um fardo. Então, gente, isso se estende para todas as áreas da vida, para saúde, para relacionamento, para dinheiro.
Enfim, eu quis trazer esse vídeo aqui pra você dar uma olhadinha aí pra história da sua família. Tem coisas muito mais fáceis de perceber, então às vezes só de eu estar falando aqui você já vai estar lembrando de, nossa, é mesmo, realmente, a minha mãe com tal idade passou por isso, ou a minha tia passou por isso e eu tô passando de novo. E tem coisas que você vai ter que ter uma percepção mais profunda, assim, vai ter que ter um estado de presença melhor para conseguir observar cada aspecto aí. Mas toda vez que você precisar ir a fundo num assunto, precisar dessas respostas, as respostas vêm. Aqui comigo, como eu disse, é engraçado, né? Que do nada minha mãe vem contar alguma coisa. Ah, porque lá na minha época, porque eu tinha um tio que aconteceu assim, assado. Enfim, é batata. Então começa a prestar aí na sua vida como é que estão essas repetições, para você de repente encontrar várias chaves aí que vão destravar o seu caminho, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, eu recomendo super esse livro. Eu ainda não terminei de ler, porque tem alguns exercícios que a gente tem que pegar e escrever, e eu ainda não fiz, mas é super interessante. E se você quiser, é claro, passar por uma consulta comigo, tanto de vida amorosa, quanto de geral, né? O que eu tô manifestando na minha vida agora? Poxa, o que tá bloqueando? De repente a gente até consegue ver nas cartas, né? Quem é essa pessoa? Qual é esse aspecto que mais tá predominando aí na sua vida, que você tá repetindo, que é de alguém do seu sistema familiar e que você pode simplesmente, né, fazer ali uns movimentos de soltar isso e falar, não, não quero, né, isso é seu. Lembrando que você não precisa necessariamente falar isso pra pessoa, você fala em pensamento. Enfim, é só olhar aqui embaixo que o meu menu de consultas vai estar aqui. E se você tem interesse nesse assunto de constelação familiar, como que funciona, me conta aqui que eu tô pra fazer um vídeo de como que eu também entrei nesse mundo, como que eu já participei de inúmeras constelações de outras pessoas e me beneficiei, porque tem muitos profissionais que fazem essas sessões numa chamada ao vivo e precisam de pessoas ali, né, para representar os membros da família. E, gente, eu já me beneficiei tanto disso que eu quero trazer aqui no canal um vídeo só sobre isso, tá bom? Então comenta aqui se você tem interesse que eu traga no próximo vídeo. Não deixe de olhar ali as minhas consultas e o livro se você quiser adquirir, porque é, ó, muito bom. E eu sinto que o vídeo de hoje é isso, tá bom? Se você tiver mais algum assunto que você tenha curiosidade, deixe aqui de sugestões. Gratidão por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau!